Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, denso, mas que é decisivo. É o caderno de treinamento SPA-NA-ADV 36. O foco total é na Lei de Responsabilidade Fiscal. A famosa LRF. Exato. E a nossa missão aqui é bem específica. Não é só ler a LC 101/2000, é tratar ela como um campo minado, que é exatamente como a banca FGV encara o tema no concurso para analista legislativo da Alero Ro. Vamos mapear as armadilhas, né? Despesa com pessoal, dívida, transparência. Perfeito. E o ponto-chave que o professor Lessa bate muito na tecla no material é que não adianta só decorar. A LRF ela tem uma lógica. Se a gente entende por que a regra existe, sabe, o que o legislador queria evitar com aquele artigo? Aí fica mais fácil de lembrar. Exato, você não esquece mais o percentual, o prazo, a vedação. É entender a filosofia da coisa para dominar a técnica. É esse o caminho para gabaritar a FGV, que sempre foca no raciocínio. Ótimo. Então vamos direto para o ponto que tira o sono de qualquer gestor público. O que o material chama de calcanhar de Aquiles. Despesa com pessoal. O começo de tudo é um teto global sobre a receita corrente líquida, a RCL, certo? Isso. Para a União, 50%. Para estados e municípios, esse sarrafo sobe para 60%. Mas a história é mais complexa, né? De jeito nenhum que para por aí. O perigo está nos detalhes, sabe? E o detalhe aqui é como esses 60% são repartidos entre os poderes. É a primeira grande armadilha da FGV. Para os estados como Rondônia, que é o nosso foco, o executivo não pode gastar os 60%. Ele tem as fatias dele, Que é de 49%. O judiciário fica com 6%, o legislativo, já incluindo o Tribunal de Contas, tem 3%, e o Ministério Público, 2%. Se somar tudo. Bate os 60%. Esses números, assim, tem que estar na ponta da língua. Imagino que essa distribuição seja completamente diferente nos municípios. A banca deve adorar cruzar essas informações para confundir. É a pegadinha clássica. No município, a conta é até mais simples. 54% para o executivo, 6% para o legislativo. E fecha em 60%. E aí vem o pulo do gato. Por que fecha? Porque município não tem poder judiciário, nem Ministério Público próprio. Ah, claro. Então o FGV cria uma questão dizendo tipo, o Ministério Público do município de Cacoal atingiu seu limite. Essa frase já está errada na origem. A estrutura não existe no município. É o tipo de detalhe que derruba muito o candidato. Entendi. Então, o gestor tem esse mapa. Mas a LRF não é uma lei que só pune depois que o estrago está feito, né? Ela tem os mecanismos de alerta, quase um sensor de fumaça. Exatamente. É o que a gente chama de limite prudencial, um dos conceitos mais inteligentes da lei. Ele é um alarme que dispara quando o gasto chega em 95% do teto. A 95% do limite máximo daquele poder, não da receita total. Isso, perfeito. É 95% do limite. E quando esse alarme toca, o cenário muda na hora. O gestor, de repente, perde um monte de ferramentas para gastar com o pessoal. A caixa dele é trancada. E o que tem nessa caixa que fica trancada, o que ele não pode mais fazer na prática? Basicamente tudo que gera aumento de despesa. Conceder vantagem, aumento, reajuste, proibido. Criar cargo novo, proibido. Mudar estrutura de carreira que custe mais, também não pode. Nem hora extra. Nem hora extra. Vetado. A única portinha que fica aberta é para reposição de pessoal em áreas-chave, sabe? Saúde, educação e segurança. E mesmo assim, só para cobrir aposentadoria ou falecimento. Nossa. O limite prudencial é um alarme que já corta a energia para evitar que o fogo se espalhe. Faz todo sentido. Mas e se mesmo com os alarmes tocando, o prédio pegar fogo? Se o gestor ignorar os sinais e estourar os 100% do limite? Aí o caldo entorna de vez. A lei dá um prazo bem curto e as regras são duríssimas.
o ente tem 2 quadrimestres para se ajustar. 6 meses? Não, 8 meses. E não pode deixar para a última hora. No mínimo, 1/3 do que passou do limite tem que ser cortado já no primeiro quadrimestre. As medidas são bem amargas, elas seguem uma escadinha que está lá no artigo 169 da Constituição. Uma escadinha de cortes, como assim? Exatamente. Primeiro degrau, cortar no mínimo 20% dos cargos em comissão e funções de confiança. É o corte na carne, o corte político. E se não for suficiente? Aí desce mais um degrau, exoneração de servidores não estáveis, aqueles em estágio probatório. E se mesmo assim a conta não fechar, aí vem o que a gente chama de bomba atômica da LRF, o último recurso. Que seria? A exoneração de servidores estáveis é uma medida com um custo político, social, gigantesco. Nenhum gestor quer chegar nesse ponto. Por isso a importância de todos os alarmes antes. Fica bem claro que a lei tenta evitar isso a todo custo. Agora, mudando um pouco de foco. Se a folha está tão controlada, um gestor pode pensar, ok, não contrato, mas pego empréstimos para fazer obras e aparecer. Como a LRF lida com a dívida? Essa é a transição perfeita, porque a lógica é a mesma, impor limites. A primeira coisa que o professor Lessa simplifica bem é a diferença entre os tipos de dívida. O que define é o prazo. Prazo. A dívida consolidada ou fundada é a de longo prazo. São as obrigações que o governo assume que vai pagar em mais de 12 meses. E aqui tem um detalhe que a FGV ama. Qual? Precatórios judiciais. Aqueles que venceram e não foram pagos no ano certo. Eles entram nessa conta da dívida consolidada. Entendi. E a outra, a de curto prazo? Essa é a dívida flutuante. São as contas do dia a dia, sabe? Que vencem em menos de um ano. Restos a pagar, depósitos que o governo precisa devolver, como calções, e a mais famosa para a prova, a RO. A RO? Antecipação de receita orçamentária? É tipo um cheque especial do governo. É uma ótima analogia. É exatamente isso. Um empréstimo de curtíssimo prazo que o governo pega para cobrir um buraco no caixa. A receita de um imposto só entra no dia 20, mas a folha vence no dia 10. A Aro cobre essa diferença. Mas deve ter regras rígidas? Muitas. E a mais importante, que é um prato cheio para a FGV, é a data de quitação. Toda a Aro tem que ser paga com juros e tudo até o dia 10 de dezembro do mesmo ano. 10 de dezembro? Não 31. Exato. Eles trocam essa data na prova e muita gente boa cai. Anotado. 10 de dezembro. E tem mais alguma restrição importante para a Aro? Tem a principal de todas. É proibida. Totalmente proibida no último ano de mandato do chefe do Executivo. E isso já nos joga direto para um dos artigos mais temidos da LRF, o artigo 42. A famosa regra anti-herança maldita. Exatamente. O professor Lessa usa essa definição e é a melhor que tem. A regra simples, mas poderosa. Nos últimos 2 quadrimestres do mandato, ou seja, de 1º de maio em diante... A partir de maio? Isso. O gestor está proibido de contrair qualquer despesa que ele não consiga pagar inteirinha até 31 de dezembro. A única brecha para deixar uma conta para o sucessor é se ele deixar o dinheiro correspondente no caixa. Nossa, então é crime mesmo deixar a conta para o próximo. A gente ouve tanto falar disso na política, mas não associa a uma pena, a uma coisa tão séria. E descumprir o artigo 42 não é só uma infração administrativa, é crime, tá lá no Código Penal. A LRF basicamente diz para o governante, a sua festa você paga, não deixa a conta para o próximo. Isso foi uma mudança de cultura. Ok, então temos regras duras para pessoal, para dívida. Mas nada disso funciona sem transparência, né? Se ninguém puder fiscalizar. Quais as ferramentas da LRF para jogar luz nas contas públicas? As duas principais, que despencam em prova, são o RRO e o RGF. Relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Isso. E qual a diferença? Porque, à primeira vista, os nomes são muito parecidos. E a FGV aposta nessa confusão. As diferenças são cruciais. Estão na periodicidade e em quem publica. O RRO
O da execução orçamentária, ele é bimestral, a cada 2 meses. Ok. E ele é publicado só pelo Poder Executivo. O Executivo tem a tarefa de juntar as contas de todo mundo, sabe? Dele, do Legislativo, do Judiciário. Ele dá a foto geral do ente. Certo. RRO é a foto panorâmica bimestral publicada pelo Executivo. E o RGF? O RGF, de gestão fiscal, é mais focado. A periodicidade dele é quadrimestral, a cada 4 meses. E aqui que está a grande virada. Diga. Ele é publicado por cada poder e por cada órgão autônomo. O Executivo publica o seu, o Legislativo o seu, o Judiciário o seu, MP o seu. O foco do RGF é exatamente controlar os limites que a gente está falando. Quanto cada um gastou com o pessoal, como está a dívida. Espera aí. Se o Executivo já publica um relatório bimestral com tudo junto, o RRO, por que cada poder precisa publicar outro relatório quadrimestral, o RGF? Não é meio redundante? Essa pergunta vale ouro na prova. A resposta mostra a alma da LRF. Não é redundância, é o princípio do controle mútuo, do check and balance. Entendi. Ao obrigar cada poder a publicar os próprios números, a lei impede que um maqueie a conta do outro. O Legislativo fiscaliza o Executivo, o Judiciário fiscaliza os outros e o cidadão, com acesso a tudo isso, fiscaliza todo mundo. É a transparência como ferramenta de controle. Brilhante. A lógica por trás faz toda a diferença mesmo. Vamos aplicar isso. O caderno do professor Lessa traz umas situações práticas. Por exemplo, a Assembleia Legislativa de Rondônia atingiu 2,90% da RCL com despesa de pessoal. Sabendo que o limite máximo é 3%, o que acontece? Bom, aqui tem que fazer a conta. O limite do Legislativo é 3%. O limite prudencial, o alarme, dispara com 95% disso. 95% de 3% dá 2,85%. Exato. A questão diz que o gasto foi de 2,90%, ou seja, passou do prudencial, que é 2,85%, mas ainda não estourou um máximo de 3%. Então o alarme do artigo 22 tocou. Imediatamente, o presidente da Assembleia não pode mais dar aumento, criar cargo, nada disso. Ele não precisa demitir ninguém ainda, mas o congelamento de novas despesas com o pessoal é automático, é imediato. Claríssimo. Outro caso. Prefeito, em maio do último ano de mandato, inicia uma obra que só termina no ano que vem e não deixou dinheiro em caixa para pagar. Pode isso, Arnaldo? De jeito nenhum. É a violação de manual do artigo 42. Maio já está dentro dos 2 últimos quadrimestres. Se ele começou uma obra que vai gerar conta para o próximo prefeito e não deixou o dinheiro para pagar no caixa, a conduta é irregular e é criminosa. É o exemplo perfeito da herança maldita. E tem um último ponto que sempre gera dúvida. E se o gestor, para fugir do limite de pessoal, contrata uma empresa terceirizada para fazer a limpeza, um trabalho que antes era de servidores? Esse gasto entra na conta? Essa é uma das regras mais espertas da LRF. O artigo 18 foi pensado exatamente para isso, para evitar essa fraude. Se a terceirização de mão de obra substitui servidores, ou seja, se aquelas pessoas estão fazendo funções que deveriam ser de servidores, o custo desse contrato entra no cálculo, sim. Ah, entra? Com certeza. Ele é contabilizado numa rúbrica chamada Outras Despesas de Pessoal. A lei fecha essa porta, sabe? Para o gestor que tenta maquiar a folha de pagamento, mas continua com o mesmo gasto, só que com outro nome. Fundamental saber disso. Ok. Depois dessa imersão, se a gente tivesse que criar um mantra, sabe? Pontos que não dá para ir para a prova sem saber de jeito nenhum. Quais seriam? O material do professor Lessa nos dá esse mantra. Primeiro, limite do executivo estadual é 49%. Não é 60%. Segundo, RGF é quadrimestral e por poder. O RRO é bimestral e consolidado pelo Executivo. Certo. Terceiro, a Aero, o cheque especial, vence no dia 10 de dezembro. E quarto, a regra de ouro do artigo 42, que proíbe deixar conta para o sucessor sem dinheiro em caixa. E tem um bônus. Tem.
a sanção para quem não publica os relatórios, o ente fica com o nome sujo, é impedido de receber transferências voluntárias e de pegar novos empréstimos. Excelente. Fica muito claro que dominar a LRF não é só para passar no concurso. É para entender as regras do jogo do Estado brasileiro, né? Como o dinheiro público deveria ser gerido. Perfeitamente. O caderno termina com uma citação que amarra tudo de um jeito genial. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos? Faz todo sentido. A LRF é isso. É o manual para construir a torre, que é o Estado, sem deixar que ela desmorone por falta de planejamento. É a obrigação de fazer as contas antes de começar a obra. Agradecemos a atenção. Esta análise foi integralmente baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa para o projeto Alero Turbo. E fica uma provocação para a gente pensar. A citação fala em fazer as contas, e a LRF nos deu as ferramentas para isso. Mas olhando a realidade, será que o desafio hoje ainda é a falta de regras? Ou é a dificuldade de aplicar essas regras com coragem e rigor?